Fala, pessoal! Começando mais um episódio do Pod Constrói, com umas realidades aqui, tomando uns esporros do sócio quase, pelo amor de Deus. Não, ó, começando de novo hoje, a abertura é minha, vocês estão acostumados que normalmente a gente reveza. O Robertinho falou assim, ó, você tá com uns devendo aqui pra mim, hein? Então continua abrindo. Pessoal, começando mais um episódio do Pod Constrói. Hoje a gente tá com uma pessoa que a gente conheceu na feira da construção a seco. Que a gente falou que da Constru Leve, né? Da Constru Leve. Há 2 semanas atrás a gente subiu um vídeo com um formato um pouco diferente. Então, se você não viu, a gente vai deixar o link lá. Vai lá, não ficou do jeitinho que a gente queria, né? Faltou algumas coisas que a gente queria ajustar, mas que a gente já sabe, né? Mas se você olhar alguma coisa e quiser dar uma sugestão, comenta lá ou manda um direct no Instagram, a gente aceita os comentários, né, Robertinho? É isso aí. Gabriela Marusso, é isso? Mariusso. Engenheira civil, especificadora de produtos da Isoeste Kingspan, é isso? Kingspan Isoeste. É invertido? É então invertido. O nome? Então tá bom. Começa com Kingspan. A Gabriela vai explicar um pouquinho pra gente. Não sei se todo o mercado conhece. Acho que a grande maioria ainda do residencial e predial vai começar a ver eles um pouco mais forte agora, né? Mas o industrial, eles são muito fortes. Desde da época da Isoeste, né? Ela é muito conhecida aqui. Isso mesmo. Então, parte de painéis de vedação, parte de cobertura, né? Eles fazem aqueles telhados zipados, né? Isso mesmo. Há muitos anos. Gabriela, obrigado pela presença. Obrigado também à empresa que liberou a sua presença aqui. Eu acho que a gente podia meio que você se apresentar, né? Contar um pouco da sua trajetória. A Gabriela engenheira civil também, tá numa interface ali quase que arquitetura, sim, né? Sim, uma engenheira infiltrada na equipe de arquitetura. Então se você puder... Comercial forte, né? Que é executor de comercial, né? Sim. E aí, então, se você puder comentar um pouquinho da sua trajetória e daí a gente começa onde você está inserida no grupo e aí depois as interfaces do grupo, eu acho que seria legal. Pode ser? Vamos lá. Bom, então agradeço primeiramente, né, o convite de falar um pouquinho aqui, tanto de mim quanto da empresa. Agradeço em nome da Kingspan Isoeste também. Falando um pouco sobre a minha trajetória, eu me formei em engenheira civil na Mauá, no Instituto Mauá de Tecnologia, me formei em 2018. E desde então atuei em indústria da construção civil. Ainda quando estava na faculdade, eu entrei como estagiária em uma indústria de materiais para construção civil. E trabalhei um pouquinho na área técnica como estagiária, um pouco na parte de assistência técnica também, vendo ali, né, a parte de patologia, muitos problemas com os materiais. E, na sequência, fui crescendo ali dentro da empresa e entrei na área de desenvolvimento de produtos. E coincidiu dessa empresa, ela está numa atuação muito voltada para a construção a seco, investimentos em materiais para construção a seco. Então, foi assim, uma imersão mesmo para desenvolvimento desse portfólio, iniciar ali, né, a atuação, na verdade, melhorar a atuação dessa empresa nessa parte do portfólio. Então, foi aí que começou a minha trajetória também, voltada para a construção a seco, para a construção industrializada. Era uma multinacional também, não? Era uma empresa nacional. Nacional? Tá. Isso. E voltado para a parte de placas cimentícias. Então, a gente desenvolveu todo um portfólio de base coat, tratamento para superfície, fachadas também. Uhum. E depois disso, também, naturalmente, fui direcionando um pouquinho da minha atuação ali dentro para a área comercial. Então, passei da área de desenvolvimento de produtos para a área de especificação técnica lá também. Uhum. E a especificação, ela tem ali, né, o seu viés técnico, mas ela, né, tem um pouco da pegada comercial também. Já tá fazendo a interface. Sim, ali, querendo você começa, o resultado final. Né? A gente planta a sementinha ali para depois colher algum pedido, né? Realmente uma venda. Então, já foi entrando ali um pouquinho na área comercial e atuando como especificadora foi quando a Kingspan também me procurou e eu tô com eles, vai fazer 1 ano ainda, também é recente. E aí entrei, então, né, num grupo multinacional, enfim, uma estrutura muito grande, um portfólio muito rico e muito grande também. Uhum. Então, tem sido bem bacana, assim, conseguir trilhar também esse caminho da construção industrializada, que foi uma coisa que eu não esperava quando eu estava na faculdade também.
é um assunto que atualmente, por mais que esteja, né, muito quente e urgente, eu sinto que as faculdades, elas têm uma dificuldade de abordar isso ainda na graduação, né? Então, a gente, assim, tem muitas disciplinas, tudo muito voltado para a construção convencional, e o tanto que se fala nos eventos do segmento hoje, né, sobre escassez da mão de obra, essa dificuldade e necessidade de industrialização da construção, deixa um pouco a desejar na fase de graduação. Isso daí eu acho que do modo geral, porque acho que a gente nunca ouviu falar na faculdade, eu nunca ouvi falar de impermeabilização. Construção a seco, então nem se falava. AutoCAD, a gente teve, eu acho que eu tive talvez uma matéria lá e assim, meio que aleatório, você escolhia uma das matérias, você podia escolher, mas eu ainda tive BIM. Teve BIM? Tive BIM. Ela é mais São um nova. pouco mais nova. Nem existia BIM. Ela é mais nova que nós, né? Também então, tem Na época não tinha BIM, né, Érico? Mas já tinha. Superficial também, ainda assim, né? Não prepara pra... Na minha, eu tive AutoCAD como aula extra. Aula extra. Optativa, né? Isso, optativa, exatamente. E aí eu tive também em arquitetura. Eu tive acho que 2 ou 3 semestres de arquitetura. Ah, dentro da engenharia? Você não teve, não? Não, tive não. Oxe, eu tive. Aí... É que nessa época ainda desenhava no papel, né? Não. Puta, pior que eu desenhei bastante. Mas eu acho que falta muito mesmo. Uma coisa que eu falo, tem já vários episódios a gente falou aqui, né? Algumas faculdades, elas são tendenciosas para um determinado nicho. Sim. A gente sente isso, que aí a gente percebe que são os professores, o pessoal de gestão ali tem de alguma coisa. Pela formação deles também, né? Mas eu acho que as coisas de inovação é muito lento na faculdade. Eu acho que falta bastante mesmo. Sim. Principalmente você formou em 2018, né? Sim, é recente. Meu, nessa época... A construção a seco já era pra estar o pessoal exato. falando assim. Exato, e assim, até mesmo o drywall, né? Que talvez não falar de placa cimentícia, isopainel, né? Outros sistemas, construção modular. Isso realmente, assim, foi muito, muito por cima. Mas mesmo o drywall, assim, eu sinto que poderia ser mais abordado, né? Mas, enfim, então não tive essa bagagem acadêmica, né? Mas desde o início da minha trajetória profissional, acabei me direcionando e aí a própria atuação da especificação também está muito, né, em contato com o mercado, com o consumidor final, eventos também. Então, todas essas iniciativas, assim, do setor, eu sempre estive muito envolvida. Então, é um direcionamento, assim, da minha carreira que eu tenho gostado bastante de atuar. Mas você buscou, né? Também. Né? Eu ia até perguntar isso, porque assim, quando a gente tá na faculdade, normalmente a gente tende a ir atrás de um estágio em obra. Sim. Eu acho que é o padrão, né, Roberto? Tanto é que o meu primeiro estágio foi obra, só que logo na sequência, por conta de horário, essas coisas da faculdade, eu tive que mudar. Você buscou esse estágio dentro da indústria. Sim. O que foi que te atraiu, assim? Olha, tem, assim, sendo muito sincera, né, na época que eu tava para me formar, tava uma grande crise também da construção civil, então eu tinha muita vontade para obra, inclusive o que me motivou a fazer engenharia civil era o dia a dia da obra, eu não me via todos os dias no escritório, sentada ali, né, então eu tinha essa expectativa da minha formação, mas tava, assim, numa crise, todo mundo com receio de não conseguir estágio, tinha até muitos colegas que estavam fazendo estágios voluntários, né, assim, porque tava, assim, muito, muito difícil mesmo. E apareceu essa oportunidade numa indústria, era uma atuação, assim, que eu também não tinha pesquisado, não conhecia muito. E o estágio tá aí para isso, né? Pra gente entrar, conhecer e aprender. E eu me joguei para entender o que um engenheiro civil também atuaria dentro de uma indústria, né? E foi muito legal, assim, foi realmente uma surpresa, e uma surpresa muito positiva. Tanto que eu fiquei 7 anos nessa mesma empresa, e aí saí agora recente para também me desenvolver, criar mais repertório, novos desafios. E você falou, Gabriela, que você entrou trabalhando com... Eu até queria... Na assistência técnica, parte de patologia. Parte de patologia. Você pegou patologia, desenvolvimento e agora comercial. Sim. O que você sofreu mais dos 3? Você achou mais sofrido?
patologia, não é? Sim, é muito difícil porque tem essa interação também com o cliente final, né? Com o consumidor final que tá ali. Já tá cheio do problema. Cheio do problema e ele quer uma solução. É quase uma assistência técnica. Já era área de assistência né? técnica mesmo. Então, assim, sem dúvida, muito desafiador. Mas se você já começa lidando com esse estágio do cliente, né? Aí passar para a área comercial que você está vendendo passa a ser um pouco mais tranquilo mesmo. Bem mais tranquilo. E outra coisa, você já vem com uma bagagem podendo ajudar a encontrar soluções de problema gigantesca, né? Principalmente na fase de especificação, né? Que você entende o que pode dar problema lá na frente, porque... Infelizmente, você grande parte das... lá atrás, né? Infelizmente, grande parte das patologias está muito relacionada à mão de obra, né? É uma instalação incorreta. Então, a gente acaba criando esse vínculo até, né, com o cliente e dando dicas, né, orientando a mão de obra. A Kingspan, de modo geral, atua muito dessa forma, né? A gente tem muito treinamento, leva os profissionais até a fábrica para acompanharem treinamento, conhecerem a produção também. Então, é um plantio mesmo, né? Para que a gente possa colher a venda. São inúmeros investimentos que são feitos, desde a equipe de especificação na rua para fazer essas visitas, né? E a equipe de treinamento para capacitar os profissionais também. Então, você vai criando essa bagagem mesmo que só gera colheita no futuro, né? Colheitas boas. Ô Gabriela, e aí, eu olhando aqui do mercado, eu vejo que a Kingspan está em franco investimento e expansão. E ela parece, assim, a gente fica vendo que está ramificando, né? E, pelo visto, você foi uma das pessoas que estão entrando aí nessa nova empreitada da empresa. O que você está vendo ali nos bastidores? Como que está sendo essa expansão? Para onde está indo? Está saindo um pouco da indústria? Está indo mais para o residencial? Você pode comentar um pouco para a gente? Assim, até voltando um pouquinho, né? Lá em 2017, o grupo Kingspan se uniu à Isoeste, né? A Isoeste é uma indústria que já tem mais de 40 anos de mercado hoje. E o grupo Kingspan é um grupo irlandês também, né, uma potência multinacional que tem essa característica de procurar regionalmente, né, algumas indústrias que já são líderes também e muito consolidadas em alguns países e se associar. Então, foi isso que aconteceu lá em 2017 e conseguiu, assim, ampliar muito fortemente o portfólio da Isoeste. A Isoeste era muito tradicional na parte de coberturas isotérmicas e painéis isotérmicos também, e mais voltado para essa parte que você comentou, né? Industrial, a parte de câmaras de semente, câmaras frias, sala limpa de hospitais. E com a junção, né, do grupo Kingspan, o portfólio ele cresceu porque consegue se agregar toda a expertise de diversas empresas pelo mundo, né? Então, inclusive o departamento que eu faço parte hoje de especificação tem uma ramificação dentro da empresa, né, que leva o nome de Benchmark, e o portfólio Benchmark ele é todo dedicado para arquitetura. Então, até por isso que eu comentei, né, eu sou uma engenheira infiltrada ali numa área de arquitetos, porque é justamente para entrar nessa fase de o conceito estético, né, nessa preocupação com o visual e não só o técnico, não só o desempenho do produto, né? Então, ele tem muito esse apelo, o portfólio ele tem muito esse apelo do desempenho técnico em, assim, diversos âmbitos. E o portfólio Benchmark, especificamente, tem essa pegada de trazer mais da arquitetura, mais possibilidade de cores, de acabamentos, texturas, perfuração. Então, trazer o design também, que a gente entra em outros segmentos, né? Junto da arquitetura, comercial, residencial, consegue refinar um pouquinho mais um produto que era escondido, era mais técnico. Mas os painéis hoje é só para fechamento fechamento, não é nada estrutural, certo? Você não consegue construir hoje com os materiais da Kingspan, por exemplo. Como você ele entra como uma vedação. Ele é só vedação. Ele entra como uma vedação, ele precisa de uma estrutura metálica, né? Ou uma concreto, estrutura. Enfim, isso.
Mas ele não precisa, ele substitui a vedação. Então, ele pode substituir, por exemplo, um fechamento em placa cimentícia, em alvenaria. Internamente também, a gente tem painéis, né, para compartimentação de ambientes internos também. Então, ele tem essa função de envelopar edificações, né, e já associar ali com um produto que tem o isolamento térmico, chega pronto na obra, né, então você não precisa necessariamente associar um revestimento, ele pode já chegar pronto. E sob medida também, então você reduz drasticamente a quantidade de resíduos, né, tem uma fidelidade orçamentária muito maior, fidelidade no cronograma da obra também muito maior, e além disso a gente tem também um portfólio bem amplo de revestimentos, que aí eles trazem essa parte estética e não de vedação, né, então brises, elementos perfurados para fachadas, revestimentos de fachadas. Recentemente a gente incluiu no portfólio também forros metálicos. Então são muitos elementos, assim, é um portfólio bem rico mesmo. Hoje vocês entram num projeto de início, numa implantação que seja, e aí vocês vão apontando aonde vocês conseguem fazer o fornecimento. E cria-se um pacote. Exatamente. Até tem uma imagem que é muito legal, que mostra todas as áreas da edificação que a Kingspan Oeste pode atuar como marca, né? E é praticamente construir uma edificação completa mesmo, né? Então, tendo uma estrutura, a gente consegue fazer parte de cobertura, com diversos tipos de cobertura. A gente tem a parte de cobertura com interface de energia solar também, os painéis para fechamento, compartimentação interna, forro, revestimento, são inúmeros produtos. Aí o ideal é entrar numa fase de projeto mesmo, né, que a gente consegue especificar e já conceber todo o projeto considerando as características do material. Então isso faz com que o dimensionamento, por exemplo, de máquina de ar-condicionado, ele consiga se reduzir, então tornar mais barato essa parte de refrigeração dos ambientes pelo próprio desempenho do painel. Além disso, a leveza também é uma característica, né, muito forte. Então, você reduzindo ali o peso total da edificação, você consegue reduzir na parte de fundação. Então, são, assim, muitas características que o ideal seria a gente tratar desde o início mesmo, né? A mesma coisa para custo, quando a gente está falando de preço do produto, é super importante que seja feita essa avaliação global, porque a gente vai ter redução, por exemplo, de desperdício de materiais, né? Resíduos também. Então, esses custos indiretos também precisam entrar na conta, né? E assim, fazer essa análise global para comparar com outros tipos de material, por exemplo, a alvenaria convencional, que a gente tanto constrói, para depois jogar uma grande parte ali, chega a ser 25% fora, né? Como entulho. Mas hoje nisso que você está falando, você consegue, vocês têm essa análise de custos, se fica mais barato com os painéis de fechamento ao invés de alvenaria? Ah, sem dúvida, sim. Assim, tem obras que vai chegar a empatar, né? Tem obras que vai ficar mais barato. Isso depende muito também da concepção do projeto. Mas a gente tem muitos cases que a gente consegue, sim, ser mais competitivo. Mas é importante ter essa avaliação global, porque também são... Isso até em residencial já? Sim, também. Por conta de custos operacionais também, né? Como eu falei, de refrigeração pode reduzir bastante, fundação também. Então, quando você faz essa análise global, sem dúvida, é muito vantajoso. E quando a gente fala de comercial, o prazo também ele impacta muito, né? Porque se você consegue reduzir ali meses na construção de alguma edificação comercial, o faturamento ele inicia muito antes, né? Então isso é super importante também para esse tipo de construção. Sim. Hoje em dia, lá na região tá saindo muito mercado, né? Tudo com painel. Estrutura metálica ou pré-fabricado em concreto, painel, fechamento, cobertura zipada. Isso. E, assim, porque normalmente eles fazem financiado esse tipo de obra, né? E eles conseguem um prazo para começar a pagar. Não sei, 6 meses, alguma coisa assim. E a obra no pré-fabricado fica bem mais rápido. E aí, a hora que libera a obra, teoricamente, a própria loja já começa a pagar o próprio investimento. Já iniciou ali, o faturamento. Né? E o isolamento que vocês usam é tudo PIR, né? Pelo que eu vi. Vocês não usam outro tipo, é só PIR, né? Só PIR. A gente atua só com PIR, que é hoje a melhor categoria, né, dos isolantes. O PIR, pra quem não sabe, é da família do poliuretano, mas ele não é um poliuretano. É um poliisocianurato. Poliisocianurato. Então, a gente tem desde o EPR,
EPS, o PUR e o PIR, né? Então, eles estão mais ou menos nessa classificação mesmo em relação ao comportamento, a reação ao fogo, né? Então, o EPS seria o pior desempenho. De entrada. Isso. XPS mediano. O XPS também ele tem outras características, ele também pode receber um retardante, mas o PIR é o comportamento mesmo dele, é mais fácil né? de trabalhar. Também, é. E, enfim, a densidade dele também faz com que seja um produto mais robusto e a melhor categoria, né? Então, ele ainda é combustível, não é um produto incombustível, mas é a melhor classificação. Enquanto a gente comparar com o PUR, por exemplo, ele é a pior classificação, né, dos produtos combustíveis. Entendi. E vocês fabricam painéis e as coberturas. Qual que é a dimensão que vocês conseguem fabricar? Maior dimensão? 7, 8, 10, 12? A gente trabalha, no geral, com 10 metros para os painéis. E aí, dependendo da cor, a gente reduz isso para 6 metros de comprimento. Acaba, muitas vezes, limitando pelo transporte, né? Sim, porque a máquina em si caro. é uma linha contínua. Então, poderia ser uma produção contínua mesmo, mas a gente acaba limitando Por causa não consegue levar pelo transporte. Justamente. Mas fica o convite também para vocês conhecerem nossa fábrica, é muito bacana, assim, e no geral também a audiência, porque a gente recebe, então é só entrar em contato conosco, porque é muito bacana de conhecer. Ah, legal, vocês fazem visita, então, guiada? Sim, legal, a legal. gente recebe. Ó, próximo pod em campo, hein? Na Kingspan? Na Kingspan. Sim, vamos marcar. E como que tá funcionando? Porque, ó, a gente vê no mercado comercial, eu sou do mercado comercial também, técnico, a gente vê que você precisa se diferenciar. Hoje, o maior diferencial de vocês chegam a fazer projetos também, vocês fazem parte da cadeia do projeto, com a especificação, tudo certinho, ou não, vocês só atuam com os arquitetos, com os engenheiros para poder sair a especificação? Olha, o diferencial da empresa que eu vejo, assim, sem dúvida, é o atendimento. Então, como eu vinha falando, né, é desde a capacitação da montagem, né, que anda em paralelo ali com esse plantio da venda. Então, a gente entra desde a especificação, dando esse apoio para os arquitetos, projetistas, engenheiros, trabalharem com o nosso material. Então, a gente dá todo o suporte, todas as informações, toda a biblioteca BIM também, a gente disponibiliza. Mas vocês não fazem projeto? A gente pode fazer o projeto executivo dos nossos materiais. Tá. Então, seriam 3 categorias de venda. Né, a gente trabalhar com a venda do material, a princípio, material e projeto executivo, material, projeto executivo e a montagem dos painéis, revestimentos, aí vocês cobertura também. A execução também do sistema. Sim, também a gente pode atuar na montagem. Aí vocês terceirizam a montagem ou é tudo Isso, próprio? a gente tem... Parceiros, isso mesmo. Sim. E aí, a gente sempre tem um supervisor na obra também, um supervisor da empresa mesmo. Legal. Claro que, né, a gente tem alguns limites, né, de metragem quadrada que a gente consegue atender, mas no geral, nós temos 5 unidades no Brasil e do grupo Kingspan Oeste também tem mais 3 na América do Sul, que são 2 no Uruguai e 1 no Paraguai. Então, a gente consegue, assim, nacionalmente atender diversos portes de obra, né, com essas 3 opções, né, esses 3 pacotes de serviço. É um negócio que eu já comentei com você. A gente vê um grupo desse, tem opção de verticalização total da obra, né? Ah, com certeza. Isso é um negócio... Gabriela, pensando que vocês, né, vêm sempre atuando em indústria, que é aquele mercado enorme, né? Então, sei lá, vocês vão fechar de fechamento, não faço nem ideia, mas deve ser 10, 20, 30 mil metros quadrados, vocês devem ter de fechamento. Para residencial, que fez sentido essa conta, porque o volume que eles tinham era enorme, todo mundo conhece vocês na indústria, né? Sim. Vim pro residencial, vocês veem que esse mercado aumentou tanto assim no residencial, seria alto padrão, né? Imagino eu, a ideia de vocês. A gente pode, assim, não tem volume mínimo também, não tem um pedido mínimo, então a gente consegue fornecer para todos os tipos de todos os portes de obra, assim, independente também do segmento, né? Desde painéis até os revestimentos. A gente tem uma linha de ripados também, que é muito utilizado em aí residencial. Seria o ripado no fechamento, imagino no caso de fechamento. De painel, né? Isso, dos painéis. Mas a gente também atende o residencial. É que aí tem um pouquinho da expectativa do usuário
quando a gente está falando do acabamento que ele quer para o residencial, né? Muitas vezes não é o aço, o acabamento em aço. Então, tem um pouquinho desse dilema cultural, assim, né? De ter essa expectativa da parede, acabada na massa corrida, todo esse tipo de acabamento que o brasileiro está acostumado. E até é legal de comentar que na Construleve, né? Na feira que a gente conversou, nós estávamos lançando um painel que ele é semi-acabado. Então, a ideia é entrar ainda mais no residencial, mas, né, não se limitando ao residencial para todos os tipos de obra, com um aço semi-acabado que ele permite qualquer tipo de revestimento. Então, o cliente ele vai continuar tendo todas as vantagens do painel em isolamento térmico, velocidade, praticidade de montagem, vedação, estanqueidade, que a gente falou bastante, né? Enfim, todas essas características, a leveza também, mas podendo revestir e sendo ainda mais competitivo, né? Porque é um aço que ele é próprio para receber o revestimento, seja ele qual for. Então, ele pode ser só pintado, ele pode receber placa cimentícia, o gesso acartonado, papel de parede, cerâmica. Então, tem ainda mais aderência com o residencial por conta dessa cultura do brasileiro, de querer ali uma pintura fina, né, nos ambientes internos. Geralmente o aço, ele fica um acabamento rústico, mais frio, mais rústico. Então, é um lançamento super recente, né, a gente tá falando aí do mês passado, que a gente aposta bastante, assim, para, assim, inúmeras possibilidades. Ô, Gabriela, a questão da parte já de arquitetura, né, os painéis aí de acabamento, essas coisas, vocês estão vindo para disputar com outro revestimento que é muito forte já no mercado, né? Qual que está sendo a estratégia de vocês? É mais uma questão de qualidade, questão de preço? Como que vocês estão se posicionando? E outro ponto que eu quero pegar é assim, vocês tinham vários modelos, vocês tinham ripados, tinham outros trabalhos lá. Vocês têm alguma coisa de design com arquitetos, né? Essa parte de Milão, né? Que a parte de revestimento é muito forte lá, né? As feiras. Sim, a gente sempre está presente na Revestir, né? Na Expo Revestir, que é a principal feira de arquitetura hoje no Brasil. Então, sempre trazendo também lançamentos, tendências, as próprias cores e padrões que a gente trabalha estão sempre alinhados a isso. E sem dúvida, a forma de diferenciar, né, os nossos produtos é a qualidade e a durabilidade, né? Então, a gente às vezes acaba encontrando muito com, por exemplo, madeira para área externa, que precisa de uma manutenção muito frequente, muito recorrente. Quando você trabalha com aço, você tem uma durabilidade muito maior com baixíssima manutenção, né? Então, tem todo esse cuidado também do aço. Ele reproduzir a madeira, mas não ter aquela estampa repetitiva, né? Então, tem uma mescla de veios, de tonalidades. A própria textura é um aço que ele tem uma textura ao toque, um percentual menor de brilho para trazer mais naturalidade. Então, os acabamentos, eles são realmente muito sofisticados, né? E é dessa forma que a gente se diferencia, podendo competir com diversos revestimentos hoje do mercado, né? Até falando de metálicos, né? A gente tem diferenciais de pintura que garantem maior durabilidade, que essa pintura ela não vai perder tonalidade ao longo do tempo. É uma pintura que pode talvez ficar opaca, né? Conforme o tempo vai passando, ela pode perder brilho. Muito parecido com o comportamento de uma pintura automotiva, né? Não é uma pintura automotiva, mas a gente associa muito a isso pelo comportamento do desgaste. Então, ela vai perdendo brilho, mas você não perde tonalidade. Diferente de outros revestimentos metálicos que são muito usados em fachadas, que às vezes você vê, tem uma face que tá pegando sol e outra pega sombra. Elas já estão de cores totalmente diferentes em questão de 6 meses. Então, isso não acontece. A própria madeira, né? Vai perdendo verniz rápido e vai também. A manutenção da madeira, né? Ela exige muita manutenção. Porque a gente não tá falando só de umidade, tem a questão de pragas também, né? Então, enfim, tem ambientes que é totalmente inviável você trabalhar. Viu? Mas esses painéis de vocês, eles não são sanduíches. Eles são uma folha simples, ou não? Isso. Quando a gente fala de revestimento, a gente está falando de uma folha simples. Pode ser tanto no aço quanto no alumínio. E aí, na especificação, a gente vai trabalhar qual que vai ser o produto mais indicado para determinada obra, localidade e exigência.
E o que é vedação, né, que pode substituir de fato uma parede, seja ela o sistema construtivo que for, aí são os isolados, que são os painéis sanduíches. Então a gente falou bastante aqui, né, dos painéis, revestimentos, eles se diferenciam dessa forma. Os isolados são paredes e os simples, né, que são revestimentos, não são estanques. E os isolados, para quem não conhece, né, eles têm duas faces de aço, né, externa e interna, e o núcleo, ele é o pier que a gente estava conversando. Viu? E nos residenciais hoje que vocês têm trabalhado, você pode trabalhar separadamente com esses materiais, mas eles podem trabalhar em conjunto também. Então, você pode fazer um fechamento de vedação e depois você vir com os painéis dando acabamento e subindo com as juntas, que às vezes pode impactar um pouco aos olhos. Isso, é exatamente isso. Até porque os painéis, eles têm uma limitação um pouquinho maior em termos de formatos, né, opções. A gente até tem painéis ripados, mas a gente tem uma infinidade de ripados, né, na nossa categoria de revestimentos. A gente consegue trabalhar com os brises, com perfurados também. Então, as oportunidades de cores, de texturas e formatos são muito maiores nas categorias de revestimentos, né? Perfeito. E eles todos podem ser aplicados por cima de um painel. Então, às vezes, você toma partido de um painel mais simples, né? E uma cor, enfim, mais simples também. Economiza na vedação. Você ainda vai estar tendo, né, todos os benefícios de isolamento térmico, leveza, rapidez. E aí, trabalha essa parte estética com mais possibilidades nas dobras dos nossos revestimentos, cores e perfurações também, que é bem legal. A gente consegue perfurar a logomarca, fotos. A gente tem uma obra recente que é algo voltado, assim, para o café. E aí estão sendo perfurados os grãozinhos de café, assim, para ficar na fachada. Legal, super bacana. Boa. Conversar quando estiver construindo, quem sabe? Com certeza. Legal. E viu, vocês têm alguma coisa voltado para Minha Casa Minha Vida? Porque a gente tem visto muito a parte da construção a seco, né? O pré-fabricado entrando cada vez mais viabilidade, liberação rápida de casas, né? Porque precisa... Fechando custo, né? Fechando custo. Então, vocês têm algum projeto em andamento nesse segmento de fechar, às vezes, uma parceria ou com alguma empreiteira, alguma coisa? Entra tudo fazendo radier, já deixa a infra pronta e depois só chega com os painéis, tanto de parede quanto de cobertura? Tem alguma coisa? Olha, assim, especificamente alguma parceria, eu não sei te precisar. Mas essas habitações de interesse social, enfim, construções rápidas e modulares, é um segmento muito forte. Sim. Né? Porque precisa justamente disso, de velocidade e de painéis pré-fabricados sob medida. Então, garante muita velocidade, né? E você consegue diluir isso em custo porque tem menos desperdício, já chega pronto para um galpão de montagem, que geralmente né? Então tem bastante aderência nesse mercado modular também, dos painéis. É um mercado muito forte nosso. Legal, meu. E viu, você tem uma perspectiva... Lógico, vocês devem ter as estratégias internas de crescimento. Não vai contar, né? Não, quem sabe? Pode ir soltando de pouquinho. Mas você tem uma perspectiva de crescimento para vocês nos próximos 10 anos? Eles já montaram um plano falando assim, seguinte, a gente vai ter mais 2 fábricas, a gente vai ter 5, 6, 7% do mercado, não sei. Sim. Você já tem alguma coisa nesse sentido? Eu não posso, né, falar tudo, sim. Falar muito, mas tem sim expectativa de novas fábricas aqui no Brasil. Assim, na América do Sul, de modo geral, né, que o nosso núcleo de gestão aqui é a América do Sul, né, como Kings Pães Oeste. Então, em breve, tem novas informações, sim. Tá, e vocês têm... mais unidades. A gente estava conversando também, porque hoje vocês estão começando a entrar com algumas coberturas diferenciadas, né, que o Robertinho trabalha, que são as coberturas de PVC, né? Isso. TPO, né? Isso, e eles têm aquela membrana, né, colada já direto na telha, né? Sim, também. Uma parte de coberturas planas que a gente atua, né, então entra também a zipada, todas as coberturas de baixa inclinação. E as membranas, né, membranas impermeabilizantes para coberturas também entram nesse segmento.
Então, a gente consegue trabalhar grandes panos com 1%, 1,5% de inclinação, né? A gente recomenda ali 2% de inclinação. E, assim, são coberturas, quando a gente fala dessas membranas impermeabilizantes, né? Que a gente pode fornecer 10, 15, até 30 anos de garantia. Então, tem inúmeros mercados que o valor agregado do que vai estar ali dentro, né, daquele galpão, precisa, né, dessa certeza, dessa garantia de estanqueidade. Então, é um produto também muito interessante. E até te perguntar, essa parte também, você também faz a venda, você tá por dentro também? Menos, tá. Mas vamos lá. A telha hoje, ela pede, não sei, telha, não sei como se chama. A isotelha, isso, isotelha. Isotelha, ela pede 2% de caimento, é isso? Não, ela é 6%. 6%. Quando a gente está falando de isotelha, são o nosso carro-chefe, né? O maior volume da empresa tá nessa parte de coberturas isoladas. E aí a gente está falando de uma cobertura com 6% de inclinação. E dependendo do tamanho da edificação, os recortes que ela tiver, é muito complexo, né? Você precisa de uma montagem muito capacitada e muito cautelosa para você garantir todas as vedações. E com as membranas, né, o PVC, o TPO, você consegue conformar, né? Que aí se faria naquela situação de 1%, por exemplo. E aí você consegue inclinações muito menores. E você acha que esse mercado da indústria vai aceitar esse tipo de cobertura? Eu digo mais por custo, não por qualidade, que a gente já viu. Que a qualidade, eu acho que não tem comparação. A telha com a que tem a membrana, né? A vida útil totalmente diferente. Acho que uma chega a 30 anos, a outra vocês não vão conseguir dar 30 anos de garantia, acredito eu. Mas a durabilidade, ela também é bem alta, né? Por conta das faces em aço. Mas, de qualquer forma, assim, o mercado de coberturas planas, né, dessas impermeabilizações, ele também já é muito grande, já é bem disseminado, assim, no Brasil. Porque, de fato, é o que eu estava comentando, né? Você tem, muitas vezes, ali um data center, né? Ou, às vezes, até sementes. Enfim, são muitas possibilidades que pode estar armazenado ali naquela edificação, que o valor agregado é muito alto. Então, você precisa dessa garantia, você precisa que essa cobertura, ela garanta 100% dessa estanqueidade. E não é nem pelo tempo, muitas vezes. É pelo fato de você não ter... ela tá impermeabilizada, ela por termofusão, né? Ela é emendada, assim, vamos dizer assim, por termofusão. Então, ela tá totalmente isolada mesmo. É que até eu e o Érica conversamos um pouco sobre isso. Eu acho que, na minha concepção, é que o telhado... Nunca trabalhei com telhado, então eu tô falando da parte de impermeabilização a gente trabalha, mas telhado não. Mas eu imagino que o telhado, pensando versus a que tem a membrana, o telhado eu vejo que ele vai dar mais manutenções e eu imagino que a vida útil seja um pouco menor do que, por exemplo, com a membrana, certo? Não, mas... Até questão de vedação, questão de parafusos. A minha concepção é o sistema. O sistema de cobertura convencional tem uma vida útil menor do que o sistema com geomembrana. Porque, que nem, às vezes, vocês não fornecem rufo, calha, essas coisas, fornecem? Sim. Vocês fazem a vedação completa do telhado? Dependendo do sistema, sim. Porque dependendo onde você vai encontrar, o cara tenta economizar na chaparia do rufo. É que aí depende muito do que for fechado também. Então, muitas vezes a gente tá atuando com a isotelha e aí comercializa só a telha, né? A montagem não. E aí entra... Tudo volta geralmente à montagem, né? A instalação. Você dá um exemplo? É porque eu acho que o telhado por si só ele vai dar... normal, não tô falando que tá fora do normal. Dá manutenção, parafuso, né? Sim. São detalhes que você vai ficar exposto. Você pega uma área do litoral pra colocar um telhado, provavelmente vai oxidar mais rápido. Com o tempo, o PVC, o TPO suportaria mais tempo ali, com certeza. E a gente tem diferentes níveis de qualidade, a gente olha muito parafuso, que a gente conversa bastante, né? Você encontra parafuso alto brocante por 30 centavos, 15 centavos a unidade, e outro de R$2, entendeu? Pega a diferença de uma nacional com a RJ. Essa diferença é enorme. Então, não tem milagre, entendeu? Não, mas isso impacta lá na frente. Com certeza. E a gente fala que custo-benefício, o sistema de geomembrana é melhor. Assim, teoricamente, a gente tem margem de valor e tudo. Sim. Cara, eu acho
que vai fechar essa conta. Com certeza. A substituição da telha pela telha já com Sim. tem o nome certo, que toda vez eu me esqueço. Como é que chama? Isodec, né? Isodec. Isso. Isso é com a manta. Sim. Isodec. Um negócio também que... Tem Isodec, tem King Deck. É que é difícil decorar, mas tá aprendendo. Tem uma... A gente tava conversando com um projetista estrutural e ele falou que essa diferença é daqui pouco tempo, e ele falou que se ele tivesse mais tempo, ele acha que ele já conseguiria viabilizar a estrutura para cada tipo de sistema. Então, a diferença de valores que a gente tem hoje diretamente, que nem a inclinação de 6%, você precisa ter uma treliça muito maior, então você consegue diminuir a espessura porque você está diminuindo o caimento, entendeu? Isso, para grande parte do nosso portfólio, volta nessa conversa do custo global, né? Você precisa fazer uma análise muito maior, porque, com certeza, se você for comparar só ali a cobertura mesmo, né? Telha versus a membrana TPO com o substrato, não fecha a conta. Vai ficar mais caro, né? Sem dúvida é mais caro, mas você tem que analisar tudo o que está envolvido ali também, né? A garantia, a manutenção, Por isso a estrutura, a parte de projeto, né? É fundamental. Então, a empresa investe muito nisso, né? Na especificação, nessa concepção de projeto, porque entende que é ali que você, né, consegue evidenciar isso. A gente também atua lá na frente, né, com uma reengenharia e, sem dúvida, converte muitas vezes, né? Porque, de fato, se mostra vantajoso. Mas as coisas são muito mais corridas. Eu ia falar isso. O tempo é mais curto. As então coisas você são não muito tem mais corridas. tempo de conversar direito com Isso, o cliente. e nessa assim, parte, ampliar mesmo esse estudo, né? O cliente, ele até percebe, não, realmente, vai muito além do que eu tô olhando agora. Eu preciso, né, fazer um estudo um pouquinho maior, mas às vezes não tem tempo. Então, assim, fundamental que a gente atue, né, diariamente nesses... A gente estava conversando com esse projetista, ele falou que dependendo do tamanho da obra, então, sei lá, um galpão logístico, um supermercado, que são grandes obras, ele falou que isso influenciaria até na fundação. Então, se você não conversar desde o início, lá na frente, essa diferença vai ficar muito mais difícil você fazer a conversão. Mas também é um cenário que a gente se depara, assim, diariamente, que a gente vai entrando, né, ali numa negociação, de algo que ainda nem tem projeto, né? O projeto, ele vai ficar pronto, um as-built ali, né? Você tá tentando acompanhar ali já a carruagem em andamento. Então, isso é super complicado, porque a construção industrializada, a gente está falando de precisão de milímetros, não mais de centímetros, como a alvenaria. Sim. Né? E que aceita menos desaforo também. Que a ideia não é construir para depois fazer um ajustezinho lá na frente. Já chega pronto, né? Para facilitar. O problema é que não dá esse ajuste muitas vezes também. Não, depois justamente. lá na frente não dá mais. Então, porque não é a proposta, né? A proposta não é precisar ficar ajustando. É chegar pronto, é ser prático, é ser rápido. E se for para ficar corrigindo, aí você não está industrializando, você não está melhorando. Então, a gente se depara muito com essa dificuldade também, de ter um projeto bem elaborado, de se gastar, né, entre muitas aspas, gastar tempo com o projeto para que a execução seja muito mais rápida. E a nossa cultura na construção hoje é o contrário, né? Vamos já começar, que aí já vai fazendo, porque assim, a expectativa é que fique pronto mais rápido dessa forma, mas é ilusório. Eu fiz uma visita numa grande indústria, numa obra de uma grande indústria. E eu tava conversando com o engenheiro, de uma construtora, tal, que ganhou o contrato. Ele ganhou o contrato num projeto pré-executivo. E aí o restante do projeto era responsabilidade deles. Só que ele falou que a hora que o negócio começou, a data de entrada na obra, e isso estava em contrato, não dava tempo de finalizar o projeto antes. Então ele falou, então vamos para a obra. Então, inicia com o que a gente sabe fazer. E aí vai iniciando com o que a gente sabe fazer. Ele falou que na última semana que ele recebeu todo o projeto pronto, finalizado de obra. Última semana de obra. Ele foi fazendo a obra com o projetista. Então, ele não tinha um projeto final do negócio. Não é raro. Então, o cara tem que ficar ajustando a obra inteira até conseguir terminar, sabe? A Mayara teve aqui, ela falou, né, que no Brasil, ela sente isso, que no Brasil o pessoal leva 5 anos construindo pro projeto ficar pronto no final. Não faz o projeto antes e constrói em um ano. Faz junto. E por isso que a conta não fecha, às vezes. Tipo, eu tava prevendo gastar 500, gastei 600, 700. E manutenção ninguém pensa também, né? Se for da manutenção, o que a gente chega em casa
bomba, casa de máquina pra fazer manutenção, o cara não consegue nem acessar. Então, como é que o cara faz a manutenção? Como é que troca um filtro? Cara, você não tem espaço pro cara acessar. Ninguém pensa nessa manutenção. Ô Gabriela, e aproveitando então, já que a gente tem esses problemas de projeto, compatibilização, o pessoal quer fazer antes de tudo, você já passou por algum perrengue, não precisa tocar nomes. E nem falar se é da empresa antiga, da nova. Você passou algum perrengue na sua vida, assim, que você olha e fala assim, putz, meu, foi por pouco e dá risada hoje. Mas não é possível, ela trabalha na assistência. Não, deve ter passado vários perrengues. Mas perrengaço é esses aí de, tipo, chegar, é outra medida, painel de fechamento, não sei o que, eu já imagino algumas coisas nesse sentido. E agora, pra lembrar, assim, de imediato, difícil, mas o que eu tava pensando, assim, com o que você tava falando, até de manutenção, o que acontecia muito, né, atuando com placa cimentícia, era o pessoal acabar não tolerando nenhum tipo de irregularidade, uma trinca, sendo que a gente vai ver a alvenaria, passou ali 2 anos que a construção assenta mesmo, né, tá tudo cheio de trinca, infiltração, um monte de coisa, e às vezes dava ali uma trinquinha na junta, né, e tinha muitos, meu Deus, não pode nada, não é tolerado nada, e aí você vai comparar com a alvenaria e, né, o parâmetro é totalmente outro, a tolerância é totalmente outra, então, mas não sei, assim, de perrengue, de saia justa, acho que agora eu não lembro. Então ela passou bem, porque senão ela lembrava se ela tivesse passado um Não, pesado, aí assim. vou puxar a sardinha pro meu lado, é um bom jogo de cintura, né? Passou batida. Meu, só voltando um pouquinho no seu passado aí, é um negócio legal, porque eu trabalhei numa obra que era tudo construção de steel frame e tal, Sim. E eu vi muitos problemas de patologia, de fechamento. E aí eu vejo que o pessoal vem inventando, tem algumas placas já prontas, que o pessoal falou que melhorou, né? Acho que a Saint-Gobain fez algumas aí, enfim. Você vê ainda muito problema nesse mercado? De fissura, de vedação, principalmente em placa cimentícia, que eu vejo que acho que foi um dos problemas que pegou, né? O próprio USB que eles tentaram fazer, acho que não... Sim, eu acho que já evoluiu muito, porque o que acontecia antigamente era que não tinha uma garantia unificada, né? Então, o fabricante, ele tinha ali uma placa de fechamento, mas a massa você usava de um outro fabricante, um PU de outro fabricante, e aí não se achava o culpado também na hora que tinha alguma patologia, né? E hoje isso já mudou muito. Os grandes fabricantes também, todos já têm seus sistemas de tratamento de juntas, então... Cada produto ele performa de um jeito mesmo, né? Isso para diversos mercados, e aí cada interface também com seus acabamentos e tratamentos são muito particulares. Então, uma vez que você, né, amarra isso, o meu produto tem essa característica, ele vai precisar de tal tratamento de junta ou, né, acabamento que seja. E aqui tá tudo certo, vai ter garantia e funciona, tá testado, tá laudado principalmente, né? Então também é recente que saiu a norma. Então tudo isso já foi melhorando. E assim, tudo em prol da industrialização da construção, né? Então hoje, assim, não chegam a ser concorrentes porque é um sistema diferente do isopainel, por exemplo, né? Desde que, né, tenham vários players em prol da industrialização da construção, os grandes fabricantes também todos têm investido muito em capacitação, em treinamento, em visitar também muito as universidades, que foi onde a gente também começou falando, né? E levar palestras, trazer para dentro da fábrica, mostrar, né? Esses novos produtos, alternativas da construção, todos esses players, né, unidos para poder melhorar e modernizar a construção, acho que é sempre um ganho. Então, a própria parte de placas também evoluiu muito, tem evoluído bastante, mas cada segmento também vai ter as suas particularidades e suas patologias. Não, sim, é que as pessoas, né, elas tentam economizar, né? A gente às vezes, então, você tem o tipo de USB que é o de construção, aí o cara vai e utiliza o multiuso.
A indústria também força um pouco. Ela vem com mais barato, não fala que não serve para aquilo. Ela fala, serve. Ou não garanto, né? Mas se for esse, eu não garanto só o meu. Tem muito disso também, né? Eu acho que assim, principalmente na linha do USB, porque pô, se a gente pega o USB, tem uma empresa só que fabrica, né? Você viu lá. Fica muito refém. Não, só tem uma empresa que fabrica, assim, nível... Sim. Nem sei, acho que é nível América do Sul, né? Sim. Essa madeira para construção a seco. Então, e aí vem as outras indústrias que falam, eu tenho uma aqui que é bem parecida. E não é, a gente sabe que não é e acaba dando muito problema com patologia, né? Eu acho que é tratar, assim, querer tratar da mesma forma com que trata, né, a alvenaria, a construção convencional, nesses sistemas industrializados, que não é igual, né, não é a mesma precisão de construção. Então, se você quer ter todo esse desempenho associado, né, que todas essas indústrias, você pensa, você está trazendo uma parede que antes era feita ali no olho, né, por uma pessoa, 2 pessoas, para um ambiente fabril. Né? E isso a gente está falando de vários sistemas construtivos, a gente principalmente falando de isopainel, é muita tecnologia embarcada, né? Então você está tratando ali de um setor de qualidade dedicado, né? De todo um ambiente industrial que faz esse controle rígido de qualidade, de medida, de desempenho, muito investimento em laudos, né? Em ensaios. E aí você querer tratar isso, né? Como, vamos dar um jeitinho ali na obra, não faz sentido, né? Uma coisa não casa com a outra. Pra mim, esse tipo de segmento já não funciona com o que a gente tem hoje, mas vai muito da concepção de projeto. É uma coisa que eu acho que importa muito. Então, vou fazer tudo com placa cimentícia, por exemplo. Ou até mesmo com isopainel. Vamos fazer com isopainel. Então, com isopainel. Que você tem N juntas. Por mais que você cele e tudo mais, isso vai dar manutenção com o decorrer do tempo, é normal, né? Só que se você coloca um beiral, às vezes, você vai mitigar isso daí. Isso. Então, se você consegue ter uma concepção de projeto, que você, coloca um beiral, a gente vai mitigar esse tipo de incidência de e tomar chuva partido das características do produto também. Então, a gente exato. tem painéis que vão performar melhor na vertical, painéis que vão performar melhor na horizontal. Aí, você, às vezes, quer forçar ali uma instalação que você não, né? Por custo ou por né, assim, não procurar o fabricante, não olhar os materiais, é tudo, né, a gente quer disponibilizar tanta informação, trazer o mercado de modo geral, seja instalador e cliente final, para perto, para poder orientar e justamente tomar partido das características do material para o melhor desempenho. Agora, né, não seguir isso é realmente, às vezes, reclamar de uma patologia que era totalmente evitável. Exato. Que nem ela comentou das juntas, né? Eu já vi algumas placas de vocês. O horizontal deles, eles têm um macho e fêmea, assim, que não tem como a água retornar. Não tem como, não entendeu? dá retorno de água. Então, assim, aí você vai em algumas obras, os caras querem usar o vertical, que daí é muito difícil, você não vai conseguir tratar. Aí é um outro tipo de acabamento, assim, tem como vedar, né? Não é um limitante, mas você tem que tratar como uma instalação na vertical, né? Tomando ali os procedimentos necessários para instalar na vertical. Sim. Então, é um pouco dessa cultura mesmo de aprender, olhar como novo mesmo, né? E procurar se capacitar, acessar a informação que está disponível, né? E, enfim, a gente está sempre nas feiras, nos eventos, que vai muito instalador, muita mão de obra. Então, a ideia é que a gente quer, né? O melhor possível para a empresa também é que as instalações sejam feitas da melhor maneira possível, né? A patologia é ruim para todo mundo. E isso daí entra também na parte estrutural, né? Porque não adianta você fechar a vedação com eles, chamar o pedreiro para fazer pilar e viga, e aí tá fora de prumo. Isso é o que mais acontece. Que tem os perrengues que você me perguntou, é sempre aí. Que aí o painel fica desnivelado, dá dente, isso porque a estrutura não foi vistoriada, enfim, da maneira correta, né? Gabriela, eu vi você falando que vocês terceirizam muita mão de obra, a gente até conversei isso bastante até com a Dani. Vocês estão achando o mercado, assim, vocês têm muitos parceiros, vocês sentem essa dificuldade em encontrar parceiros, não sei se você está dentro dessa área também, né? Ou o mercado tá ok, tá fácil, vocês estão com bastante, tá rolando legal? A gente tem um departamento dedicado para treinamento. Então, a gente consegue acessar bastante esses profissionais que já se interessaram, né, vieram. E, assim,
também são muitos anos de empresa, Sim, né? sim. Então, são bons contatos, bons montadores. A mão de obra, ela é escassa, né? De modo geral, é uma dificuldade. Mas a gente tem, assim, bons relacionamentos, bons parceiros. E por isso que a gente consegue atuar dessa forma, né? Também fornecendo a montagem, porque é uma forma da gente também garantir que ela seja bem feita, que tenha um acompanhamento. Então, para nós, assim, essa atuação dessa forma é muito positiva. Legal, meu. Ô, Gabriel, e como que tá a questão, que nem, você tem alguma dica ou sugestão para quem quer entrar nessa parte industrializada? Tem alguns cursos, você chegou a fazer alguns cursos, ou não? Vai pro mercado, aprende na prática, é o caminho. Ah, sim, tem muitos cursos. Como eu falei, eu vejo hoje, né, que a universidade, ela não é o primeiro caminho, o principal caminho. Porque, assim, eu até entendo que para você atualizar uma grade, né, de um curso de graduação, de bacharelado, enfim, é muito complexo, né, envolve muitas coisas. Então, eu sugiro esses cursos mesmo. Tem pós-graduação voltada para a industrialização da construção, pós-graduação de construção modular também, cursos práticos também, porque, assim, nada substitui a prática. Então, por mais que... né, enfim, a gente vai tratar um pouco mais da parte teórica, de projeto, mas é muito importante também participar desses treinamentos práticos que tem. Uhum. Os próprios treinamentos que a empresa também proporciona, que é de montagem, tem uma parte prática, uma parte teórica primeiro, para depois todo mundo colocar a mão na massa. E assim, a gente recebe muito arquiteto, né, que o arquiteto ele não vai montar, não tá ali no escopo dele, mas eles vão, montam, participam também. Então, a Kingspan deixa aberto para quem quiser se cadastrar. Para qualquer perfil até mesmo cliente, se, né, você quer construir a sua casa e quer usar painel, mas tem curiosidade ou, enfim, tem, né, algum receio, alguma dúvida, pode participar do treinamento também. A gente faz em todas as unidades. Uhum. A gente consegue dedicar a equipe também, às vezes para uma empresa de montagem, né, que possa querer capacitar seus colaboradores também, a gente pode dedicar. Mas acho que principalmente isso, assim, não ficar só na teoria, né, mas buscar esses cursos menores e participar dos eventos do setor, né? O setor da construção industrializada tem muitos eventos acontecendo, até a própria Construlev, né, é uma feira que está tentando unificar e centralizar isso para reunir mesmo os principais players e os principais interessados envolvidos. Uhum. Então, eu acho que esse é um caminho muito bom, assim, os cursos menores, né, não só uma graduação da área, engenharia, arquitetura e correlacionados, mas esses cursos dedicados para a construção industrializada, a seco, e principmente ir para a prática, porque é aí que a gente conhece, né? Legal. Manda o currículo lá na Kingspan, sabe? Sim, com certeza. Tá contratando. Sim, a Kingspan está investindo muito, expandindo muito também. Então, sempre tem novas vagas, ampliando, muito investimento. É uma empresa que investe muito mesmo, não só em portfólio, mas no mercado de modo geral, em tecnologia também para os seus produtos. Então, fica como convite também. Eu gostei muito da Construlev, porque diferente disso, achei legal mesmo. Diferente da... Como que chama aquela outra feira? Você vai criticar? Não é crítica, não. É que lá eu senti que é um sistema mais fechado. Eles apresentam, tipo, esse é meu sistema fechado. Na Construlev, não. Na Construlev você encontra os componentes. A tecnologia, entendeu? Sim. Então, tipo, se você quer fornecedores, a Construlev eu achei mais legal, porque você encontra os fornecedores para montar o seu sistema. Não, eu particularmente gostei também mais do que da Modern Construction. Não sei se vocês participaram dessa também. E compor os sistemas também, né? Porque a edificação, ela é mista, né? Não tem por que a gente ficar com um sistema construtivo só, né? Tem áreas que vai ser um mais adequado, outro não. Então, eu achei isso bem legal da Construlev mesmo, porque tinham vários sistemas. E aí você conseguia acessar vários players e, assim, realmente projetar uma edificação combinando algumas tecnologias, né? Não se limitar a uma só. Eu acho que não existe nada feito para tudo. Exato, tem um lugar concordo. do painel que cabe o painel, tem lugar que vai ser o drywall, tem lugar que vai ser placa cimentícia, tem lugar que vai ter que ser o ACM. Então não adianta. E tem lugar que vai ter que ser mão na massa também. Também. E a gente... Exatamente. O que a gente tá querendo é, tipo, aumentar o leque da construção a seco, que seja, né? Exato.
muito está se levando por conta de mão de obra, que a gente está tendo cada vez menos mão de obra. Mas não quer dizer que vai deixar de ter lógico. Nem tem como. Não tem como. Você vai ter contrapis. Fora o interiorzão, filho. Não tem. Tem muita coisa que é muito difícil. Tem muitas coisas, muitas questões envolvidas, mas eu concordo. E assim, acho que faz parte do nosso papel também ser transparente em relação a isso. Aqui é uma limitação que eu acho que você vai fazer de uma forma melhor com outro sistema construtivo. A gente tem bastante dessa troca com os clientes também, porque faz parte. Jogo aberto, né? Com certeza. Mas não adianta a gente forçar também usar um material, né, de qualquer maneira, que não é o mais adequado, que não vai performar legal. Porque tem coisas que realmente parece que foram feitas para um determinado sistema construtivo e precisa daquilo. E a indústria tem que pensar nesse formato que você está falando, Gabriel, porque tem indústria que quer vender aquilo que aquele produto dele é para tudo. E vamos ver depois, né? Depois a gente vê o que acontece. Não é assim, a gente consegue prever. Porque às vezes o custo vai ficar muito alto para usar. Não é que não dá, às vezes dá. Né? A gente fala, por exemplo, de membrana acrílica. Dá para usar em piscina? Dá. Só que o custo vai elevar. E você tendo esse conhecimento, você pode falar, você pode até usar, mas eu acho que vai ser mais vantajoso se você for por esse caminho. Talvez não seja comigo, mas vou te indicar aqui um colega, né? Acho que faz parte essa... Eu acho que existe materiais dedicados para cada local e se adaptar tudo fica melhor em custo-benefício, né? Eu acho que o custo final você consegue chegar num numerador melhor. Boa! Deu uma horinha já? Uma horinha, Gabriela. Ó, falei, passa rápido, não passa? Passa rápido. Muito rápido mesmo. A gente tá tendo que se controlar aqui. Porque a gente já teve alguns episódios que... Quase a 2 horas. Engatou. Então a gente tem que ir ajustando. Que legal. E aí, é o seguinte, eu acho que é legal a questão do bate-papo, e daí a gente às vezes ir gerando outros conteúdos também. Então se a gente puder marcar depois uma ida na fábrica, né? Seria legal, né? Eu acho que ia ser legal mostrar como que funciona, né? A linha de produção que é contínua, eu acho que é bacana pra caramba. Ô Gabriela, você trabalha muito com as suas redes sociais? É aberta, não é? O que você fala? Não, acho que eu posso deixar as da empresa. Tranquilo. As minhas acabo não trabalhando muito. Tá. Kings Pães Oeste, você encontra em todos os canais, a empresa de modo geral. E o meu setor, mais voltado para especificação e arquitetura, é benchmark.brasil. Depois você tem um Instagram separado? Para a marca que a gente, né, separa esse nicho da arquitetura, é benchmark.brasil. E a empresa, né, de modo geral, é Kingspan Isoeste. E tem essa diferenciação no site também? Não. Também tem um site dedicado para o portfólio Benchmark. Porque são muitos produtos, né? Então a gente acaba tendo que nichar um pouquinho para ficar até mais fácil de acessar. Hoje você sabe mais ou menos qual que é o portfólio deles? Bem uns 60 produtos, assim, é só falando de modelo, né? E se você for ramificar de possibilidades, tamanhos, aí é bem maior. Legal. Então, segue lá a Kingspan. O pessoal tem um conteúdo muito bacana, eu já dei uma olhada. Eles estão em muitas feiras. O sistema deles é bem bacana, né, Robertinho? Eles estão começando a entrar na questão da cobertura plana também, né? Estão cada vez mais forte nisso, né? Estamos negociando. Pode marcar um bate-papo também, trazer a Dani, que ela é especialista no assunto, falar um pouquinho mais dessa parte de cobertura. Eu vou estar com a Michelle amanhã. Ai, que legal. Ela vai lá apresentar... Qual é que é? O Isodeck? Isodeck. Boa. Pessoal, e dá uma força pro canal, curte aqui, comenta, compartilha, curte se gostou, se não gostou, pelo menos comenta se não gostou. Acho que faz parte também, né, Robertinho? Faz parte. A gente tá se acostumando no Instagram isso, né? A gente fez uns cortes meio polêmicos, assim, meio fora de contexto. O pessoal vem criticando criticou você pra caramba. Aí fura a bolha, né? Fura a bolha, vem uma galera meio... Mas vem junto, né? É isso mesmo. Paralelo, vem. Já andou te criticando lá, viu? Mas a gente cresce assim, aceitando dicas, né? Que o pessoal for deixar, a gente vai aprender. É o que eu falo, o pessoal tem que ver o corte, tem que dar uma provocada, só que antes de comentar, vai ver o vídeo completo, entendeu? Porque daí vai dar muito trabalho. Você tá pedindo muito. Aí o pessoal vive de corte. Mas tá bom, é isso que dá resultado, né? Faz importante parte. É ter resultado. Pessoal, mas segue aí, compartilha com o pessoal, segue a gente no Instagram também e no YouTube, né? Isso aí. No Spotify também, né? E no Spotify também. A gente precisava fazer um corte, né, no Instagram pra chamar o pessoal pra ir lá pro YouTube, porque a proporção é bem diferente, assim, né? É verdade. Tá aí pra 4.200
no Instagram. No YouTube tá com 200. Então, dá uma força pra gente. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Obrigada.